Mas hoje eu vim pregar uma palavra para a igreja, que o Senhor plantou no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Você toma uma benção, meu irmão Jorge. Já veio para trabalhar na casa de Deus. O irmão Jorge é aquele que já chega trabalhando. Você é um homem de Deus, obrigado. Nós recebemos agora um casal chegando pela primeira vez na igreja. Vamos aplaudir a Deus por esse casal abençoado. Vamos aplaudir, igreja. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente. 1 Samuel capítulo 3. Quem encontrou versículo 1, diga um amém. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Irmãos, eu sei que vocês acabaram de sentar, e essa cadeira abraça, né? É uma cadeira que abraça. Percebeu que essa cadeira não dá nem vontade de levantar? Parece aquela cadeira de cinema. Mas em reverência à palavra de Deus, vamos colocar de pé? Aqueles que podem. Se você não pode, não tem problema nenhum. Pastor, questão de saúde, coluna, mas nosso Deus também cura. Se você quiser ficar sentado, não tem problema nenhum. Eu queria ler 10 versículos com a igreja nessa manhã, nessa noite. 1 Samuel capítulo 3, versículo... Enzo, pode colocar a imagem na tela aí? O tema dessa noite é um tema muito interessante que eu quero trabalhar com a igreja. Ouvidos sensíveis à voz de Deus. Qual o tema dessa noite? Olha para esse crente lindo que Deus colocou do teu lado. Essa irmã que passou perfume, tomou banho. Irmão, tomar banho no frio é porque gosta de vir para a igreja, irmão. Olha para esse irmão e fala para ele assim: ouvidos sensíveis à voz de Deus. Precisamos ter esse ouvido sensível à voz de Deus. Amém, igreja? Versículo 1 diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vai deitar. Ele se foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel, presta atenção no versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamou o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou.
Último versículo que iremos agora. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Oremos aqui nesta manhã, nesta noite. Vamos orar, vamos pedir a Deus revelação dessa palavra. Senhor Deus amado, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti nesta noite com corações quebrantados, corações contritos, porque está escrito na Tua palavra no Salmo 51, que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Então, Senhor, se revela a nós nesta noite, que eu diminua e que o Senhor cresça. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua glória em nosso meio, que tenhamos sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio, que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas, que pessoas possam sair daqui, Senhor, totalmente diferente de como entramos. Fala e não te calas em nosso meio, Senhor. Manifesta a Tua glória no meio da Tua igreja, porque o Senhor nos prometeu, Pai, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Senhor, o Senhor está presente. Senhor, fala, Pai, e que nesta noite, Senhor, a Tua palavra nos vença, que a Tua palavra nos vença nesta noite, que sejamos vencidos por ela, Senhor, e que nossos olhos possam se abrir, que os nossos ouvidos venham ouvir a Tua voz. Esta é a oração que eu faço, e faço no nome de Jesus. E a igreja que concorda e crê, diga amém. Toma o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta e dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele merece. Dá glória a Deus, diga um aleluia. O Senhor está em nosso meio, amém, igreja? O tema de hoje: ouvidos sensíveis à voz de Deus. Qual o nome do tema de hoje? Ouvidos sensíveis à voz de Deus. Muitas são as pessoas que falam que Deus já não fala mais. Muitas são as pessoas que já não acreditam que Deus fala. Muitas são as pessoas que entraram em uma rotina religiosa, que frequentam, que entram e saem de igrejas, mas já não acreditam que Deus fala. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, incrédula na manifestação da glória de Deus? Muitas são as pessoas que já não acreditam que Deus pode falar de maneira audível. Eu tenho algumas experiências de ouvir a voz de Deus. Te confesso, irmão, que não foram muitas vezes que eu ouvi a voz audível de Deus. Eu lembro de uma experiência pessoal minha, de ouvir uma voz, e eu tenho convicção que era a voz de Deus. Eu lembro de uma das experiências, eu preciso falar antes de entrar na palavra, da experiência que quando eu estava em oração no meu quarto, a respeito de determinados assuntos, e um assunto muito importante, sabe qual era o assunto? A respeito de vida sentimental. Eu falava para Deus assim: Senhor, eu não quero casar, eu quero ser como o apóstolo Paulo, eu quero ficar sozinho. E Deus falou assim para mim bem claro: não procure ninguém. Deus só falou essa palavra para mim. Irmã Simone, só essa pequena frase. Deus falou: não procure ninguém. Eu estava em oração e eu ouvi isso: não procure ninguém. E ali eu entendi que não era minha mãe falando, porque na época eu morava com a minha mãe, não era meu padrasto, não era meu irmão, era Deus falando com a voz audível. 2 anos e meio depois, Deus falou, antes Deus tinha falado: não procura ninguém. 2 anos e meio depois, a minha esposa, a atual esposa, minha única esposa que eu casei, ela chega até a minha pessoa e fala: como está o teu coração? Porque eu estou gostando de você. Deus tinha falado para mim assim: você não vai precisar correr atrás de ninguém, eu vou enviar uma pessoa para você. Se cumpre a palavra de Deus, porque Deus fala para mim: não procura, eu vou mandar a pessoa.
Deus, Ele fala em nosso meio. Deus manifesta a glória dEle no meio da igreja. Só que às vezes nós estamos dizendo assim: por que Deus não está falando? Será que é Deus que não está falando, ou os nossos ouvidos que não estão ouvindo? Deus não está falando, ou nós estamos com muitos barulhos ao nosso redor? Eu já contei uma experiência aqui na igreja, não minha, mas de um colega, que ele foi num salão de cabeleireiro. Quem já ouviu essa notícia que eu falei uma vez? Um colega meu foi no salão de cabeleireiro com a esposa. E ao chegar no salão de cabeleireiro com a esposa sentou para fazer aquela definitiva. E a cabeleireira começou a usar aquele secador. Sabe qual é o secador, irmão? Qual é o barulho que o secador faz? Como é que o secador faz? Como é que faz o secador, igreja? Faz o barulho do secador aí, igreja. Faz o barulho do secador. Irmão Jorge, encosta um pouquinho essa porta. Faz o barulho do secador, igreja. E a cabeleireira estava usando o secador no cabelo da esposa do meu amigo. O telefone dela tocou. Pega isso aqui. A cabeleireira estava secando o cabelo da moça. O telefone dela tocou, irmã Simone. Quando o telefone da cabeleireira tocou, ela atendeu o telefone. E ela estava falando no telefone e ao mesmo tempo secando o cabelo. Só mulher consegue fazer isso. Duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto a cabeleireira dela secava o cabelo, a cabeleireira atendia o telefone e secando o cabelo ao mesmo tempo. Aí a cabeleireira começou a gritar: fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Aí esse meu colega falou: o problema não é que ela está falando baixo, o problema é o secador que está ligado. Você não entendeu ainda? O problema não é que Deus não está falando, é os nossos secadores que precisam ser desligados. Quem entendeu isso, diga um glória a Deus. O problema não é Deus que não fala, o problema é que muitas coisas estão fazendo barulho para que eu e você não escuta a voz de Deus. Às vezes são coisas insignificantes, preocupações do dia a dia. O nosso coração está turbado. É preocupação, casa, família. São tantas as preocupações que você fala: Deus não está falando. Deus está falando. Olha o texto que nós estamos aqui nessa noite. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor. Então nós entendemos que Samuel, quem é Samuel? Filho de Ana. Samuel, filho de Ana, aquele menino que ela pediu a Deus. Pega essa para a tua vida. Se você pediu a Deus e falou que ia consagrar no altar do Senhor, quando crescer, entrega no altar do Senhor. Porque às vezes a gente pede um casamento. Deus, eu quero casar. Quando casa, some da igreja. Deus, eu quero um carro. Quando consegue um carro, some da igreja. Deus, eu quero um emprego. Arruma um emprego, some da igreja. Ana não. Ana recebeu a benção dela e colocou no altar do Senhor. Nós precisamos entender isso. O que Ana fez? Senhor, eu quero um filho. Mas o filho não é meu. Preste atenção nisso aqui, igreja. Ana queria um filho e Deus queria um profeta, um juiz e um sacerdote. Vou falar novamente. Ana queria um filho e Deus, um profeta, um juiz e um sacerdote. Eu vou falar para você: aquilo que você quer, Deus quer em dobro. Aquilo que você quer, Deus quer em dobro para a tua vida. Aquilo que eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa noite, Deus também quer para a tua vida. Deus quer manifestar a glória dele na tua família. Aí a Bíblia diz que o menino servia o Senhor diante de Eli. E quem era Eli? Um sacerdote, o que cuidava do templo, aquele que era responsável do culto. Só que a Bíblia, ela vai nos ensinar algumas coisas no versículo 1. Enzo, coloca o versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Muito rara. As visões não eram frequentes. Então você vê que era um tempo de frieza espiritual.
Era um tempo onde não tinha manifestação da glória de Deus. Deixa eu falar para a igreja Nova Vida de Campo Grande. Tem muita gente correndo, pulando, rodando no meio da igreja. Isso não é Deus. Tem muita gente emocionada dentro da igreja. Tem gente que chora na igreja, mas não é Deus. Quer ver uma pessoa se está em Deus mesmo? É se ela roda na igreja, mas trava a língua lá fora. Porque o que demonstra para mim se uma pessoa é cheia do Espírito Santo não é se ela fala em línguas, mas é como ela usa a língua lá fora. Porque tem muita gente que fala em línguas na igreja, mas faz fofoca lá fora. Dá glória, igreja. Diga aleluia, igreja. Então vai dizer no versículo 1 que a manifestação, as visões não eram frequentes. Então era um tempo de frieza naquele tempo. Era um tempo de sequidão espiritual. Mas o versículo 2 diz: certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer. Era um tempo que o tempo de Eli estava chegando ao fim. E a Bíblia vai falar no versículo 3: também Samuel estava deitado no templo. Samuel estava onde? Ele estava onde? Deitado no templo, lugar de adoração, de louvor a Deus. E a Bíblia vai dizer onde estava a arca da aliança. Repita comigo: a arca da aliança, representando a presença de Deus no meio do seu povo. O versículo 4 diz: o Senhor chamou o menino. O Senhor fez o quê? O Senhor chamou o menino. Samuel estava deitado, Samuel estava dormindo, e Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Deus chamou Samuel enquanto ele estava dormindo. Deus manifestando a glória dele enquanto Samuel dormia. O salmista Davi vai escrever dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. Em outro salmo também vai dizer: o Senhor acrescenta aos seus enquanto eles dormem. Enquanto nós estamos dormindo, eu tenho uma visão espiritual que você está sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas sonham. Quem tem sonhos aqui? E sonhos, muitas das vezes, é Deus falando conosco. Porque em meio à correria da vida, você não está conseguindo ouvir o que Deus tem para você. Mas Deus nessa noite, Ele quer falar contigo de maneira clara, direta e objetiva. Deus chamou Samuel. Deus chamou Samuel. É interessante observar que Deus chama Samuel a primeira vez. E o que Samuel faz? Samuel pensou que era Eli. Quando Deus chamou Samuel, Samuel servia. Pega isso para a tua vida. Samuel trabalhava na igreja, Samuel ficava na porta, Samuel tocava teclado, Samuel de repente até pregava. Mas ele não conhecia Deus ainda. Meu Deus. É forte isso. Samuel era dizimista de repente. Samuel era ofertante de repente. Samuel cuidava das crianças de repente. Samuel de repente ele era pastor de 2 igrejas ao mesmo tempo, mas não conhecia a Deus. Catuca esse crente lindo, cheiroso, abençoado. Passou perfume Rinodê, Boticário, Natura, não é propaganda não. De repente o irmão passou um perfume importado para vir para a igreja. Catuca ele e fala assim: Samuel servia, Samuel cantava, Samuel limpava o templo, mas ele não conhecia a Deus. Dá glória a Deus à igreja. Irmãos, Deus não quer o que eu faço, Deus quer o meu coração. Porque tem muita gente fazendo, mas que não conhece a Deus. Versículo 7, a Bíblia diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. Irmãos, tem muita gente querendo trabalhar para Deus, sem conhecer a Deus. Meu Deus, aleluia. Pastor, por que você está gritando? Porque, irmão, é mais forte do que eu, que Deus mandou falar aqui. E também para acordar alguns, porque esse banco aí, né, irmão? Se eu começar a pregar quietinho aqui, irmão,
esse banco, esse friozinho, daqui a pouco tem gente igual o Eutico. Sabe quem é Eutico? Aquele que dormiu quando Paulo pregava, Atos capítulo 20. Irmãos, Samuel estava dormindo, Deus revela para ele 3 vezes. Deus chama Samuel 3 vezes. E Samuel não conseguiu distinguir, ter a sensibilidade, se era a voz de Deus ou não. Samuel não conseguiu saber quando era Deus ou não. Quer que eu fale um negócio para a igreja? Eu vou falar. Uma vez certo pregador disse: quer saber, existe um momento no culto que o diabo se manifesta no meio do culto. Sabe qual é o momento? O momento do dízimos e ofertas. Existe uma voz no teu coração falando assim: dá a oferta, entrega teu dízimo. Essa voz é de quem? Deus fala assim, existe uma voz que vem no teu ouvido no momento do dízimos e oferta. Dá o dízimo, devolve o dízimo, entrega a sua oferta. De quem é essa voz? Aí vem uma voz de repente e fala: não dá não. Faz a sua progressiva, definitiva, acrigel, extensílio de cílios. Compra um sapato para você, uma roupa, uma camisa. De quem é essa voz? Quer ver o momento do culto, onde existe uma guerra? É o momento do dízimos e ofertas. E tem gente que fala: eu não consigo saber quando é a voz de Deus. Eu sei, porque Deus manda você dar, e o diabo não quer que você contribua na obra. Fala a Deus. Dá um glória a Deus para disfarçar aí, irmão. Dá um glória a Deus aí para falar que você está ligado no Espírito Santo. Deus chamava Samuel, mas Samuel não percebia que era Deus. Aí eu pergunto para você: e nós? Será que nós estamos com ouvidos espirituais sensíveis à voz de Deus? Será que nós estamos com discernimento para entender quando é Deus falando? Será que nós estamos sensíveis quando Deus nos chama para a obra dele? Para nos envolvermos com a obra, nos envolvermos com a igreja? Só existe um que quer te tirar daqui, e eu tenho certeza que não é Deus. Só existe um que não quer que você congregue, eu tenho certeza que não é Deus. Só existe um que quer fazer de tudo para que você não tenha comunhão com os irmãos, e eu tenho certeza que não é Deus. Deus está falando para você: Samuel, Samuel. Deus quer se revelar para pessoas aqui nessa noite. Deus quer manifestar a glória dele em nosso meio. O tema dessa noite é ouvidos sensíveis à voz de Deus. Eu não vou ficar somente em 1 Samuel capítulo 3. Eu vou pedir para o irmão Enzo colocar na tela da igreja Salmo 81, versículo 10. Livro de Salmo 81, versículo 10. Deixa a tua Bíblia marcada em 1 Samuel, mas abre comigo aí Salmos 81, Enzo, versículo 10. Consegue, Enzo? Salmo 81, versículo 10. Se você é bom de Bíblia, vai rapidinho comigo lá. Salmo 81, versículo 10. Deus manifestando a glória dele em nosso meio. Salmo 81, versículo 10 diz assim a palavra de Deus. Olha lá, está na televisão da igreja, se você não encontrou ainda. Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abrem bem a boca, e eu a encherei. Versículo 11. Mas o meu povo não escutou o quê? Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Lembrando, qual é o tema de hoje? Ouvidos sensíveis à voz de Deus. Salmo 81, versículo 11 diz: mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Continua o versículo 12. Assim, quando nós não ouvimos a voz de Deus, o que acontece? Assim, deixei que andassem aonde? Na teimosia do seu coração, e seguissem as suas próprias inclinações. Porque quando o povo não está sensível à voz de Deus, sabe o que acontece com o povo? Teimosia no coração.
Fala para o teu irmão mais uma vez. Esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Não. Melhor essa voz aí, fala assim: esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Porque se eu não escutar a voz de Deus, se eu não estiver sensível para obedecer a voz de Deus, se os meus ouvidos não se atentarem para a voz de Deus, o que acontece conosco? Deus deixa que nós andemos na teimosia do nosso coração. É forte, não é forte? É forte, não é forte? Todos nós, irmãos, seres humanos que somos, temos corações duros. E se nós não inclinarmos o nosso coração e os nossos ouvidos para a voz de Deus, nós estaremos andando com os nossos próprios passos. Escuta isso. Quando Deus tira o povo do Egito, qual era o plano de Deus? Daqui a 40 dias eu vou levar esse povo para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas pela dureza do coração e as duras cerviz do povo, o povo que era para entrar em 40 dias, demorou 40 anos, porque o povo não estava sensível à voz de Deus. Mas nessa noite, Deus está abrindo nossos ouvidos em nome de Jesus. Nessa noite, Deus está tirando todo impedimento que tenta nos atrapalhar de ouvir a sua voz. Nessa noite, o Senhor está nos direcionando para nós recebermos o que Ele tem para nossas vidas, porque Deus está falando em nosso meio. E se ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Quer mais um versículo? Enzo, abre comigo por gentileza. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Livro de Hebreus capítulo 5. Carta aos Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha que interessante esse texto. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com a preguiça de... O povo estava com preguiça de ouvir. Se eu tenho preguiça para ouvir, eu nunca vou entender o que Deus tem para a minha vida. Hebreus capítulo 5, versículo 11, vai dizer que o povo tinha preguiça de ouvir. E o povo que tem preguiça de ouvir acaba sendo levado para qualquer caminho diferente da vontade de Deus. Enzo, abra comigo lá, Atos capítulo 7, versículo 51. O tema dessa noite: ouvidos sensíveis à voz de Deus. Atos capítulo 7, versículo 51. Olha o que a Bíblia diz sobre ouvidos espirituais, ouvidos sensíveis à voz de Deus. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de quê? Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem a quem? Resistem a quem? Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não estamos resistindo a homens, estamos resistindo ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Continua, Enzo. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e a não guardaram. O versículo 51, se o Enzo volta ao versículo 51, ele diz: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Sabe o que eu peço a Deus aqui nessa noite? Abra os nossos ouvidos, Jesus. Eu não quero ser incircunciso de ouvido. Eu quero que meus ouvidos sejam abertos para ouvir a glória de Deus. Que os meus ouvidos sejam sensíveis para obedecer o que Deus tem. Irmão, sabe o que eu aprendi? É melhor ouvir o não de Deus do que o sim do diabo. O não de Deus é melhor do que o sim do diabo. O não de Deus é maravilhoso, porque Deus disciplina quem Ele ama. E se somos disciplinados por Deus, é porque Deus nos ama. Deus tem amor para a nossa vida aqui nessa noite. Eu vou pedir por Enzo abrir mais um versículo. Isaías, Enzo. Isaías, capítulo de número 50.
Isaías capítulo 50. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Lembrando que o tema é ouvidos sensíveis à voz de Deus. Isaías capítulo 50, versículo 4, Enzo. Isaías capítulo 50, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Quem estiver comigo, olha para a televisão da igreja. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o quê? Não, vamos todo mundo junto? Quem está comigo, diga um glória a Deus. Quem está vivo, diga um aleluia. Olha o versículo 5, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as... Desperta o quê? Ele desperta o meu ouvido, para que eu possa, para que eu ouça como aqueles que aprendem. A minha oração nessa noite: Senhor, eu não quero só acordar, eu quero que meus ouvidos também estejam sensíveis para ouvir a sua voz. Isaías, o profeta messiânico, o profeta no Antigo Testamento que mais falou sobre a vinda de Jesus, ele está nos ensinando aqui nessa noite que não adianta somente acordar e ficar com ouvidos tapados. Ele diz que nós precisamos acordar, mas pedir a Deus: Senhor, desperta meus ouvidos, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, para que nós possamos experimentar a manifestação da glória de Deus. Irmãos, tudo que o nosso adversário quer. Eu não gosto de gastar muito tempo falando de adversário, mas eu aprendi em um livro chamado A Arte da Guerra, que se nós não soubermos as estratégias do nosso adversário, nós sempre seremos derrotados por eles. E eu sei que uma das estratégias do meu adversário e do teu adversário, porque a minha luta e a tua luta não é contra o vizinho, não é contra o fulano, não é contra o governo. A nossa luta é contra principados e potestades, não é contra a carne nem contra sangue. E a luta do nosso adversário é que você e eu não conseguimos ouvir a voz de Deus. E se eu não consigo ouvir a voz de Deus, se eu não consigo discernir a voz de Deus, Deus não fala. Aí eu não vou conseguir ouvir, não vou conseguir discernir. E se eu não consigo ouvir e discernir, eu não consigo obedecer. E se eu não consigo obedecer, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque tem muita gente, e eu não sou contra, inclusive eu faço, tem muita gente que sobe monte, tem muita gente que faz uma vigília, jejua, ora, mas não obedece. E se não obedece, porque não ouve. E se não ouve, não obedece. Samuel, volta comigo lá, 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli, mas ele não ouvia, ele não discernia, ele não sabia que era Deus falando com ele. Eu volto a repetir: Igreja Nova Vida de Campo Grande, seja você membro daqui ou seja um visitante, nós precisamos discernir a voz de Deus. Amanhã o pastor de vocês não vai estar com vocês 24 horas, mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai falar com vocês. Esteja sensível para ouvir essa voz. Tem até um louvor que diz: há um doce, e eu sei que é o Espírito de Deus. Ele está em nosso meio, ele fala. O Espírito Santo de Deus é Deus. Paulo e Barnabé vão dizer, a carta de Atos vai dizer que foi o Espírito que separou Paulo e Barnabé. Ele fala.
Deus fala em nosso meio. O que nós precisamos? Discernir a voz de Deus. O que nós precisamos? Senhor, fala, porque teu servo ouve. Fala, porque eu escuto a tua voz. E a voz de Deus é inconfundível. Aí eu te faço uma pergunta. Por que Samuel pensou que era Eli? Porque durante muitos anos Eli servia a Deus. Posso falar algo para você? Muitos falam assim: nossa, a voz da tua mãe parece com a sua voz. Muitos falam assim: um dia vocês vão conhecer minha irmã Pamela. Quando alguém atende, nós trabalhamos juntos, eu e minha irmã trabalhamos juntos. Às vezes eu estou lá, a minha irmã atende, eu atendo o telefone. Oi Pamela, tudo bem? Aí eu falo: não é a Pamela não, é o Jefferson. A voz da minha irmã é igualzinha, parecida até rouco. É o eu pensei que era tua irmã. Por que as pessoas pensam que eu sou minha irmã? É a convivência, é o contato. Samuel, quando Deus falou para ele, Samuel, ele confundiu com a voz de Eli, porque Eli tinha intimidade com Deus. Nós sabemos que com o tempo Eli foi perdendo essa intimidade. Mas quem tem intimidade, até a voz fica igual, irmão. Quem tem intimidade com Deus, até a maneira de falar fica igual. É uma voz doce, é uma voz serena, é uma voz agradável de ouvir. Tenha intimidade com Deus, porque a tua voz vai se aparecer com a voz de Deus. Deus quer te levantar aqui nessa noite. Deus quer te dar ouvidos sensíveis à voz dEle, para que você possa falar: Deus está falando comigo, Deus está me direcionando. Uma coisa que eu aprendi com Moisés. Sabe o que Moisés disse para Deus? Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor ficar, eu fico. Se o Senhor avançar, eu avanço. Porque Moisés conhecia a voz de Deus. E a minha oração nessa noite é: Igreja Nova Vida de Campo Grande, tenha um ouvido sensível à voz de Deus. E eu posso falar um pouco mais. Eu tenho mais alguns minutinhos. A Bíblia vai nos dizer que Deus chamou ele pela terceira vez. Deus falou uma, Deus falou duas, e Deus, enquanto o filho dele não ouvir, Deus vai sempre continuar falando. Deus, olha como Deus ama, Deus insiste na gente, irmão. Fala para o teu irmão: Deus não desiste de você. Fala para, não, fala de novo: Deus não desistiu e não desiste de você. Por mais que às vezes nós não estejamos ouvindo, Deus vai insistir até você entender que é Ele que está falando contigo. Aleluia! Aí a Bíblia vai nos dizer que pela terceira vez, aí Eli entende: não sou eu que estou te chamando não. Eli já não tinha tanta intimidade, irmãos. Um tempo da vida de Eli, ele serviu com interesse de coração. Mas ao decorrer do tempo, ele foi se perdendo. Porque se Eli, presta atenção aqui nisso, na primeira vez que Deus falou para Samuel, Eli deveria ter sensibilidade. É o que eu peço a Deus: Senhor, eu quero ter uma sensibilidade para ouvir a sua voz, até mesmo na boca de uma criança. Senhor, eu quero ter sensibilidade, irmão, porque Deus, Ele usa quem quer, quando quer, na hora que quer. Deus, Ele usa o tempo para falar conosco. Deus, Ele usa louvores para falar conosco. Deus usa a palavra dEle para falar conosco. E se você pedir de manhã, eu falo sempre isso: não perca o seu devocional com Deus. Acordou. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas acordam e a primeira coisa que as pessoas pegam é o aparelho celular. Nós precisamos voltar com o hábito de, ao acordar, irmãos, eu não quero dizer que eu sou mais espiritual que vocês, jamais. Eu sou homem tão falho quanto vocês. Eu sou como Elias, sabe? Que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17: um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas tem dia que eu acordo, levanto da minha cama, eu nem levanto, eu já saio de joelho, agradecendo a Deus porque eu acordei. Nós precisamos voltar com um hábito, com um costume, melhor dizendo, uma cultura de adoração e reverência a Deus. Um grande homem que viveu aqui na terra,
Em 1517, lá atrás, um grande reformador chamado Martinho Lutero, ele dizia em uma das suas frases, ele disse que se ele falou assim: eu tenho muitas coisas para fazer nesse dia, mas se eu não investir 3 horas em oração, eu não vou fazer nada da minha vida. O que ele queria dizer? Precisamos ter vida de oração, porque se nós temos vida de oração, nós estaremos sensíveis à voz de Deus. Deus chamou Samuel 3 vezes. Na primeira vez ele não foi, ele foi até Eli, e Eli não teve o discernimento para entender que era Deus. Posso falar para a igreja? Tem gente que não está tendo discernimento para ouvir a voz de Deus, e ainda está se consultando com pessoa errada. Dá glória a Deus aí. É forte isso. Porque além de Samuel não entender que era a voz de Deus, sabe onde ele foi? Numa pessoa que estava desligada. Meu Deus. Entendeu não? Não entendeu? Além de Samuel não entender que era a voz de Deus, ele foi consultar uma liderança que estava longe da presença de Deus. É forte. Tem muitas pessoas que estão em cargos de liderança, que você já não vê Deus há muito tempo naquela pessoa. Diga amém. Deus mandou falar, eu tenho que falar, igreja. Cuidado, porque título eclesiástico não salva ninguém. Eu falo e vou repetir: se um dia eu subir nesse púlpito e falar alguma heresia, ou ficar contando a história da minha vida, pode levantar e ir embora, porque aqui eu não vim contar a história da minha vida, e nem tampouco falar heresia. Eu vim pregar a palavra. E vocês não podem glorificar pastor, tem que glorificar a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem muitos homens subindo no púlpito para falar nada com nada, e já não pregam a palavra, já não exortam o povo, mas ficam contando historinha e tentando mexer com o ego das pessoas. Irmãos, Deus me chamou para pregar a Bíblia. Queira a igreja aceite ou não, eu vou pregar a palavra. E Deus está falando aqui nessa noite: peça ouvidos espirituais. Samuel não estava sensível. Pior ainda, Eli. Mas na terceira vez ele falou: não sou eu que estou chamando esse menino. Na primeira vez ele falou: não sou eu que estou chamando. Na segunda, Eli, não sou eu. Mas na terceira vez ele falou: a visão é rara. Deus já não manifesta a glória dele. Deus já não fala comigo. Mas Deus está levantando outro para falar no meio do seu povo. Deus está levantando pessoas para falar no meio do seu povo. Olha para esse crente aí, lindo, cheiroso, abençoado. Olha para ele, olha para ele, olha para ela, e fala: Deus está levantando homens para falar em nosso meio. Aleluia. Qual é a minha oração nessa noite? Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Eu caminho para o fim da pregação de hoje. Versículo 10. Versículo 10, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Então o Senhor veio a Eli. Então o Senhor veio e ali esteve. Olha que profundo isso. Então o Senhor veio e ali esteve. O Senhor está aqui nessa noite. E ali esteve e chamou como das outras vezes. Deus não muda, Deus continuou falando com ele. Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Você pode repetir isso? Fala, porque teu servo ouve. Fala mais uma vez isso: fala, porque o teu servo ouve. Fala para Deus isso, bota a mão no teu coração e fala: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus quer curar toda surdez espiritual. Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer ampliar a nossa visão. Continuando, ele diz, pode avançar, Enzo, mais um pouquinho, versículo 11. E o Senhor disse a Samuel:
Porque toda vez que nós falamos fala, porque teu servo ouve, o Senhor fala. Toda vez que você pedir, Deus vai falar. O Deus que fez a boca é o Deus que fala. O Deus que fez o ouvido é o Deus que ouve. Nosso Deus é um Deus sensível. Ele não é de prata, Ele não é de bronze, Ele não é de madeira, Ele não é de barro, Ele não é de metal. Ele é um Deus vivo. Para de pensar que Deus está morto. O Deus que nós servimos, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele continua sendo Deus. E o Senhor disse: agora segura aí, tá? Segura aí. Fala pro teu irmão, é fortes emoções agora. É quase igual andar de montanha-russa. Quem tem medo aí de montanha-russa? Segura na cadeira então. Eu lembro uma vez que eu fui andar de montanha-russa. Eu até falei com a minha mãe isso. Do dia minha filha Júlia, de 15 anos, falou: pai, vamos no parque. Eu falei: vamos, mas eu não vou andar em nenhum brinquedo desse. Que quando eu era menino, eu sei que eu tenho um cara de novinho, graças a Deus, né? A melanina ajuda. Mas depois eu falei: não, agora o coração não aguenta essas emoções mais não. Eu lembro quando fui andar de montanha-russa, o rapaz falou assim: ó, segura e fecha os olhos. Irmão, eu não abri o olho nunca, só abri quando chegou no lugar. Mas Deus quer falar uma coisa. Presta atenção nisso aqui, Simone, Dani, Alexandre, William e Wagner. É para toda a igreja, mas Deus mandou falar para esse. A sentença que Deus trouxe para Samuel não foi uma sentença fácil. Samuel era uma criança, mas quem disse que Deus não usa uma criança? Deus chegou para Samuel e falou: Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Deus chama Samuel e fala: olha, eu vou fazer uma coisa tal que todos que não estavam ouvindo vão voltar a ouvir. Deus está dizendo para você: se prepara, que Deus vai fazer algo tão grande que até aqueles que não ouviam vão ter que voltar a ouvir. Até quem não ouvia vai ter que ouvir. Eita glória! Deus está limpando ouvidos aqui nessa noite. Deus está indo. Eu lembro que quando eu era criança, hoje dizem que não é mais osso, é martelo, estribo e bigórnia. Os menores ossos do corpo humano estão aqui na nossa face do ouvido. Deus está trabalhando na nossa audição aqui nessa noite. E eu lembro, profeta Ezequiel, capítulo 37. Deus fala para Ezequiel assim: ó, profetiza sobre esse povo, e esses ossos ouvirão. Eita glória! O milagre começa no ouvido, meu irmão. A fé vem pelo ouvir. Começa a ouvir o que Deus tem falando para você aqui nessa noite, porque vai ter que adorar, vai ter que glorificar, vai ter que exaltar, porque Deus continua sendo Deus aqui nessa terra. Deus não mudou, Deus é imutável, a glória é dele e ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou para Samuel, e o Senhor disse, porque Deus fala. Quando nós estamos com ouvidos sensíveis, Ele fala. Ele fala. E o meu desejo nessa noite, eu poderia pedir Deus ouro, prata, tantas coisas, mas a minha oração é: Deus, continua falando em nosso meio. Senhor, que nesse mês de junho, que nessa reta final, irmãos, daqui a alguns dias nós começaremos o segundo semestre desse ano. Não sei vocês, mas parece que 2023 está assim, ó. Parece que foi ontem que eu estava comendo rabanada, irmão. Já estou sentindo o cheiro da rabanada de 2023 para 2024. Está muito rápido as coisas. Parece que o tempo está passando mais rápido. Está entendendo não? É Deus acelerando o processo para abençoar o seu povo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa terra é passageira, mas aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é eterno. A igreja do Senhor precisa estar sensível para ouvir o que Deus tem. Eu não quero mais perder tempo de brincar de igreja. E outra coisa, eu nunca brinquei, porque as coisas de Deus são sérias.
Então nós precisamos falar para Deus: Senhor, chega de disse-me disse, de picuinha para cá. Eu quero te servir, te adorar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero andar segundo a tua direção. Eu vim para te adorar em espírito e em verdade. Porque lá em João capítulo 4, Jesus vai falar: porque Deus é espírito e nos importa adorarmos a Ele em espírito e em verdade. É hora de adorarmos a Deus. É hora de estarmos mais sensíveis à voz de Deus. É hora de falar: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé comigo nessa noite.